tarde. Pouco tempo de pré-temporada, mas não dá para fugir disso, né? É a realidade do nosso futebol. Dentro daquilo que dava para fazer, você chega nessa estreia do Campeonato Catarinense satisfeito? Deu para fazer aquilo que foi estipulado, podia já para o início do ano? Olha, boa tarde, né? Na verdade, eu acho que só no Brasil, né? O treinador tem menos de 15 dias para trabalhar para um jogo, né? É um clássico, acho que foi, né? Criciúma e Figueirense não deixa de ser um clássico, né? Eu acho que o pessoal devia olhar mais um pouco esse período, né, de preparação. Eu sei que foi para todo mundo, mas isso daí, né, não existe, né? Eu trabalhei fora há muito tempo, acho que o mínimo que a gente tinha era um mês. Aí, lógico, eu tive que trabalhar, acelerar, nós vamos terminar trabalhando a pré-temporada em cima desses jogos, que nós temos jogos importantes também. Em 14 dias nós temos 5 jogos, 4 do Catarinense, 1 da Copa do Brasil, que também é importante, depois de um clássico, né? Não tem nem tempo para recuperar. Mas o futebol brasileiro é assim, né? Infelizmente a gente fica triste de não poder ter um tempo maior para poder trabalhar, né, esses jogadores, ter jogos, treinos, né, do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas a pré-temporada foi um período legal, os jogadores, né, jovens aí que chegaram, né? Um planejamento legal que foi feito, a diretoria, a gente junto, vendo jogadores, tivemos uma redução salarial aí, né, grande, né, com os jogadores, diminuímos o plantel também, que era importante para a gente poder trabalhar, jogadores versáteis que jogam em mais de uma posição. Hoje nós temos um grupo equilibrado, né? Eu acho que o nosso grupo está equilibrado, 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, tem o Diego Renan que pode jogar nas 2 laterais, né? Na frente também, no meio também, então acho que teve um equilíbrio, jogadores versáteis que podem jogar em mais de uma posição. Milton, você não conta com alguns jogadores, seja por regularização ou até pelo departamento médico, no caso do Marco Antônio e Jorge Henrique? O que está preparando para esse primeiro jogo e que a gente pode ver de parecido e de diferente com aquele Figueirense do ano passado? Olha, eu acho que um time mais jovem, né? Um time mais jovem, um time, né, que tem dentro do jogo eu posso ter uma variação, várias variações, né, de jogadores que podem mudar o esquema de jogo, o sistema de jogo. Eu acho que da lesão do Marco, né? O Marco já, né, já chegou com essa lesão, o Jorge, né, no último treino sentiu um desconforto, mas o doutor já passou para vocês, né? Então a gente fica chateado porque a gente queria contar com todos, né, nesse jogo. Os jogadores que também não teve tempo hábil para estar no bid, né? Tem jogadores que foi o Cleberson, o Raul e o João Lucas também que não. Então a gente sente porque eu gostaria já de começar o time assim, né, com jogadores, apesar de que todos os jogadores que estão aí hoje eu confio. Milton, o time que vai escolher, né? O primeiro time que vai começar o ano não vai fugir muito do que tu colocou lá no jogo de treino, tu vem treinando, é claro, o Jorge Henrique saindo, né? Deve optar pelo Felipe Amorim mesmo, o que está pensando? Então, lá nós fizemos aquele jogo treino, né, contra o Fluminense, lá de Joinville, né? Joinville, né? E aí eu dei preferência para os jogadores que estavam já, né, que permaneceram, né, a preferência porque eles já sabiam o jeito que eu gosto de jogar, o posicionamento, tudo. Mas aí no segundo tempo nós colocamos um pessoal novo que chegou. Mas só que dentro disso eu gostei de algumas coisas que eu vi e aí houve algumas mudanças, né, o Betinho como segundo volante, né, o Zé como primeiro, o João vinha jogando nessa formação, o Igor, né, que também, o Eduardo, o Kleber, os jogadores jovens que vieram também, né, tem boas referências, o Paulo Torre me falou muito bem do Kleberson, o Abel me falou muito bem do Igor, então esses jogadores eu tenho, assim, né, teve uma escolha e tive boas referências das pessoas que trabalharam com esses jogadores, estive no curso de treinador também, procurei saber também desses jogadores que a gente estava contratando, o Felipe Amorim, o Michael Leite, todos os treinadores que trabalharam me deram boa referência, não só como jogador, mas como homem, como atleta, né? Então acho que isso aí me ajudou bastante também na formação do plantel. O Cláudio, né, eu estava estive viajando, mas a gente todo dia em contato, me ligava 3, 4 vezes, né, para a gente
tentar acertar, né? Ele correndo aqui, fazendo, né, a gente dando o nome, ele fazendo os contratos, conversando com os empresários. Então foi em cima disso que a gente procurou fazer essa montagem dessa equipe, rejuvenescer a equipe mais, né? Porque era uma equipe que, né, tinha alguns jogadores já uma certa idade, a média de idade era de 30, baixou para 24, né? O salário também lá, que estava lá em cima, já deu caiu pela metade, né? Então para a gente poder manter o nosso time bem, para, né, que eu já falei, eu quero um time para trabalhar o ano inteiro, eu não quero um time para trabalhar no Campeonato Catarinense, uma equipe no meio do ano trocar tudo e trazer. Então por isso que é uma equipe jovem, para a gente poder trabalhar, para a gente dar uma sequência para esses jogadores. Alguns têm contrato até o fim do Catarinense, jogadores que eu não conhecia muito, então nós fizemos isso, né, para ter uma certeza depois, e alguns que até o fim do ano. O futebol brasileiro teve no final de 2017 dois modelos distintos de jogo, aqueles times que destacaram. A gente viu o Corinthians muito obediente taticamente, fechadinho atrás, explorando a velocidade de contra-ataque. O Grêmio com mais posse de bola, provando o jogo. Qual que vai ser o estilo do Figueirense? Qual é a cara que você quer colocar no teu Figueirense 2018, meu? Olha, eu assim, é o que eu falo, né? Eu não sou um treinador de um esquema de jogo só, né? Às vezes, é uma variação do que eu vejo do adversário, pelo que eu estudo do adversário. Nós jogamos muito nos losangos no ano passado, né? Em circunstância dos jogadores que a gente tinha, né? Depois, no último jogo também, usei duas linhas de 4 contra o Paysandu, né? Que tinha os laterais que apoiavam muito, né? O Ayrton de um lado e o Guilherme do outro, que eram jogadores que criavam jogada pelo lado. E aí eu coloquei o Ferrugem para marcar a subida do lateral esquerdo e o João para marcar a subida do Ayrton. E jogamos com os dois volantes, que foi o Zé Antônio e o Dudu Vieira. Então nós encaixamos, fizemos, acho que, um bom jogo contra, né, apesar de muitas mudanças, né? O Alisson, o primeiro jogo do Alisson como profissional, o Xuxa que não vinha jogando, o Abuda, então o Ferrugem. Então o Enan que jogou nesse jogo, né? Então houve muita mudança e eu optei por esse esquema de jogo, e acho que a gente fez um bom jogo, terminamos o ano, né, com vitória. Mas eu quero, né, tô pensando na formação ideal ainda, do jeito que a gente vai jogar. Acredito que a gente possa ter um time mais leve, vocês vão ver um time mais leve, um time mais de toque de bola, com mais chegada na frente, né? Então, aí, o plantel que eu tinha no ano passado, eu não conhecia muitos jogadores, e dentro daquilo que a gente conhecia, a gente procurou montar aquele esquema. Eu acho que seria o ideal para a gente, mas eu tenho outras ideias agora para que a gente possa, de repente, dentro de casa, usar um esquema, fora de casa outro. Então, a gente vai estudar bem os jogadores. Milton, sobre duas novidades do time que o torcedor tem mostrado aí alguma ansiedade. Estou confiança no goleiro Denis, que já começa o ano como titular, e lá no ataque, o que o Michael Leite pode acrescentar? Olha, são dois grandes jogadores, né? O Denis teve uma passagem, um tempo muito grande no São Paulo, fui eu que trouxe ele da Ponte para o São Paulo, ele era muito jovem ainda, tinha um pré-contrato com o Gênova da Itália. Aí eu conversei com ele, estava para sair o passaporte, mas ainda ia demorar. Eu falei, Denis, se não sair o passaporte, você quiser vir para São Paulo, as portas estão abertas. Ele era passe livre, não tinha custo. E aí acabou não saindo o passaporte, ele vindo para São Paulo. Eu falei, Denis, o Rogério vai jogar mais 2 anos, que era o que a gente esperava na época, né? E aí acabou o Rogério renovando, cada ano o Rogério renovava, e acabou ele ficando 7 anos lá, né? E aí ele jogou alguns jogos, Libertadores, foi muito bem nos jogos, e eu acredito muito no potencial do Denis, né? Eu acho que ele é um jogador que tem uma experiência muito grande, tem uma liderança muito grande, vai nos ajudar não só dentro de campo, como fora também, como homem, como líder, né? Junto com o Jorge, junto com o Marco Antônio, junto com o Jorge Henrique, Zé Antônio, jogadores mais experientes que ficaram. E também vai ser legal para o crescimento do Alisson, né? Do Neto que está aí, porque ele também cresceu vendo o Rogério Ceni no São Paulo. Então acho que isso aí vai ser importante também para esses jovens goleiros. E o Michael Leite, que já teve alguns problemas físicos, mas é um jogador incisivo. Ah, mas ele teve esse problema já faz muito tempo, né? Muitos anos, e depois o Michael já jogou no Palmeiras, já teve no México, já teve na Arábia, já teve, né, em grandes times. Então acho que
esse não vai ser o problema dele. O problema é que a gente vai preparar ele para que a gente possa usar as características dele dentro de casa, nos jogos, na velocidade que ele tem, né? E a experiência dele também. E é um jogador que sabe fazer gol, então acho que eu, assim, dou preferência para atacante que a gente não depender só do Enan ou depender só do André para fazer gol. Eu gosto de atacante que está no time que faça gol também. O Marco Leite é um desses jogadores que faz gol também, né? Tem o Wellington, o Felipe Amorim que chega por trás, faz gol também, o Jorge Henrique, né? Todos os jogadores que estão aí são jogadores que eu acredito que nós não vamos ficar dependendo só de um jogador para poder fazer gol. São jogadores que vão nos ajudar também a fazer gol e nos dar tranquilidade. Milton, sobre o Criciúma, né? Como é que tu espera esse jogo e tu tá achando de pegar logo de cara um adversário tão difícil como o Criciúma? É um jogo difícil, né? Eu tive a oportunidade de jogar lá contra eles, né? No jogo lá, nós empatamos 1-1, um jogo difícil, mas também nosso time também não encaixou naquele jogo. No segundo tempo nós demos uma melhorada, mas no primeiro tempo nós passamos um apuro, mas eu acredito muito, né, no potencial do nosso time. Lógico que mudou muito o Criciúma, mudou o treinador, mudou alguns jogadores, mas eu acredito que vai ser um grande jogo, um jogo interessante para o torcedor que vai vir nos prestigiar, né? Espero que a torcida possa nos apoiar como foi o ano passado, o torcedor. Eu acredito que o nosso sucesso foi a ajuda do torcedor também, né? Eu acho que a torcida nos ajudou muito ano passado e conto com a presença deles também, que venha nos ajudar nesse primeiro jogo para que a gente possa já começar com o pé direito. Eu acho que o fator campo vai ser muito importante também, como foi o ano passado, né? A gente começar bem com vitória para que a gente possa ter uma sequência boa de vitórias dentro de casa. Milton, o Romário já revelou que vai estar aqui no Scarpelli amanhã e, logicamente, com a vontade de ver o filho dele jogar. A presença do Romário aqui coloca uma pressão em ti para que você, em algum momento do jogo, coloque o Romário em campo? Não tem pressão nenhuma. O Romário, eu conheço o Romário há muito tempo. Joguei contra o Romário, estava no Botafogo, ele estava no Vasco, deu muito trabalho pra gente quando era jogador, né? Mas não coloca pressão nenhuma. Não vai vir um torcedor como outro qualquer, né? Lógico que é uma pessoa especial, tem um carinho grande por ele, uma grande pessoa, né? Uma pessoa, um gênio forte, um caráter forte, mas é um cara bacana, do bem. Já conversei com ele já também, né? Tempo atrás aí, me deu todo o apoio, mas acredito que no São Paulo também eu coloquei o Luiz Fabiano no banco, a esposa dele ia, a família dele ia, não tem pressão nenhuma. Pato já foi pro banco, o Ganso já foi pro banco, então não tem porquê. Lógico que eu vou fazer como eu fiz com todos os jogadores. Se achar que é o momento dele jogar, eu vou colocar para jogar, como eu coloquei o Patrick, coloquei o Pereira, coloquei o Henrique, coloquei o Alisson. Só não coloquei o Cauê, que foi o único que não jogou comigo, porque no jogo contra o Paysandu, que eu tinha intenção de colocar ele, até levei para o banco, mas o jogo estava apertado, não deu para colocar. E eu queria terminar o ano, né, com uma vitória dentro de casa, nosso torcedor aí nos apoiando, então, mas não tem, comigo pode ser fulano maior que tiver no clube, mas se o outro tiver melhor, eu vou ser justo. Eu acho que a gente sendo justo, Deus não castiga a gente, a bola não bate na trave, não sai, a gente não perde pênalti, né? Então acho que eu trabalho assim, e os jogadores sabem disso, da minha lealdade com eles. Então eu trato todo mundo assim. Se ele achar que tem um momento dele para jogar, ele vai jogar sem dúvida, pode ser quem for, não tem esse problema não. Obrigado. Gente, obrigado aí, bom ano pra vocês, boa sorte, desculpa aí que ele é chato, ele me tira sempre, eu queria, tava tão bom o papo, mas ele quer que eu vá embora.